Primeira pergunta é, por que usamos números complexos? Os números complexos eles vão aparecer da necessidade de trabalhar problemas práticos, né, que demandam métodos que os números reais não bastam. Muitos problemas originados de modelagem de fenômenos naturais podem ser tratados e resolvidos por métodos de análise complexa. Estes problemas podem ser subdivididos em duas grandes classes. A primeira classe consiste de problemas elementares, para os quais o conhecimento básico dos números complexos são suficientes, né? Aqueles mesmos conhecimentos que você tem lá no colegial. Como, por exemplo, muitas aplicações com ligações com circuitos elétricos e sistemas de vibrações mecânicas, né? Aqui a gente pode falar, por exemplo, de uma equaçãozinha diferencial bem interessante de segunda ordem, né? Se você já estudou equações diferenciais, você já deve ter trabalhado com ela, que é uma equação que modela vários sistemas físicos. Essa equação é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Aqui m, beta e o nosso gama são constantes, né? São números reais. Aqui você tem um forçamento, f de t, que pode ou não ser periódico, tá? E essa equação modela vários sistemas físicos. O movimento forçado é um deles, né, com amortecimento, sendo uma consequência direta da segunda lei de Newton. Além disso, ele modela também o circuito RCL, tá bom? E para você solucionar esse tipo de equação, você precisa do que a gente chama de solução da equação homogênea associada, tá? Ela é parte da minha solução. Essa equação ela é solucionada utilizando uma equação característica, né? Que seria m lambda quadrado beta lambda mais gama igual a zero. As raízes dessa equação vão me dar a característica da solução. E uma das possibilidades é que essas raízes sejam o que a gente chama de complexas conjugadas, tá? E aí você teria uma característica aqui da sua solução, nós não vamos entrar nesse mérito. A gente tem todo aí um curso de equações diferenciais colocados para vocês no canal, tá bom? Mas, por exemplo, essa equação pertence a essa primeira classe de problemas. Por quê? Porque você precisa apenas de conhecimentos básicos, né, dos números complexos lá do colegial para trabalhar com elas. Uma segunda classe de problemas vai demandar um detalhado conhecimento da teoria de funções analíticas complexas e os poderosos e elegantes métodos usados nesse campo da matemática. Por exemplo, quando você vai trabalhar com a transformada de Fourier, quando você vai trabalhar com a transformada de Fourier de uma função f de x, né, a definição dela é que você leva ela numa função complexa. Ela tem natureza complexa. E calcular ela, por definição, é uma integral complexa. Então você precisa de técnicas analíticas de integração complexa para trabalhar com ela. Tá bom? Lógico, trabalhar no sentido da definição, porque assim como a transformada de Laplace, a transformada de Fourier também a gente tem uma tabela que a gente consegue trabalhar, né? A transformada de Fourier está associada a problemas interessantes, como teoria do calor, dinâmica dos fluidos, né, e eletrostática. Tá bom? Então, por consequência, essas técnicas um pouco mais sofisticadas da teoria das funções analíticas complexas se fazem necessárias. Então, por isso que a gente estuda os números complexos e suas funções. Vamos aqui falar quais são os livros que a gente usou para confeccionar essa aula. O Onipresente em Matemática Superior para Engenharia, volume 1, tem um capítulo, na verdade tem 2 capítulos dedicados a funções complexas, né, desde a introdução aos números complexos até integração, né, de funções complexas. É um material bem completo, apesar de ser bem sintetizado, tá bom? Além disso, esse livro traz tudo o que um engenheiro precisa aí nos seus estudos. E mais voltado aí para variáveis complexas, né? O livro do Geraldo Ávila, Variáveis Complexas e Aplicações, tá? Esse já é um livro um pouco mais aprofundado, que esbarra aí um pouquinho mais na análise complexa. Ele traz algumas demonstrações e algumas coisas um pouco mais apuradas. Na descrição você encontra o link que te leva diretamente para o site onde você pode comprar esses 2 livros, tá? Esse primeiro livro do Kreisig, lembrando, eu indico para todo aluno de engenharia. Okay?